Segunda Reis, nós vamos fazer uma leitura meio saltada, nós não leremos o texto na íntegra de todo o capítulo 20, Segunda Reis, capítulo 20, e inicialmente nós faremos a leitura do verso de número 1, e aí depois nós vamos saltar lá para o verso de número 6, e aí por fim nós leremos os versos de 17 a 19. Segunda Reis 20, versos 1, 6 e depois de 17 a 19. Todos encontraram? Me acompanhem então na leitura do verso de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Salta lá para o verso de número 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Agora salta lá para o verso de número 17. Melhor, 16, de 16 a 19. Acompanhe. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Por enquanto, até aí. E eu quero convidar os irmãos que possam fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças nesse momento, e vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Santo Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, sentados à tua mesa, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais. Dá-nos, ó Deus, o entendimento da tua verdade. Dá-nos, ó Pai, o conhecimento que precisamos para alcançar a prática verdadeira da tua palavra. Que os nossos corações agora sejam tomados completamente, ó Deus, de atenções voltadas ao Senhor, porque todos nós que aqui viemos, ó Pai, não viemos aqui para ouvir homem, mas viemos aqui para ouvir a tua verdade. E então nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa esclarecer diante dos nossos olhos o entendimento e a compreensão das lições preciosas que nós podemos tirar, ó Deus, do teu texto sagrado. Que nenhum, ó Pai, ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas possa sair alimentado do Senhor, possa sair nutrido espiritualmente, possa sair pronto, ó Deus, a enfrentar as dificuldades próprias que o dia a dia nos oferece e que nós mesmos nos colocamos, ó Pai. Que a tua bondade, a tua misericórdia nos assistam nesses momentos e que nós tenhamos condições entre nós e ao nosso redor de ouvir a tua voz. E que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando os nossos irmãos que nos assistem à distância ou que nos assistirão em momento posterior. Que cada qual, ó Deus, nós e eles, tenhamos a tua bênção. E que o Senhor abençoe, ó Deus, os teus filhos, espalhados por toda a face da terra. Que o Senhor, ó Deus, possa se fazer presente sensivelmente todos os dias,
consolando os corações e nos dando ânimo para prosseguirmos nesta caminhada cristã. É assim que nós falamos contigo em oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, todas as pessoas da face da terra, elas vivem uma vida buscando se equilibrar entre as suas decisões e buscando se equilibrar entre as suas necessidades e buscando se equilibrar entre as suas emoções e buscando se equilibrar entre os seus relacionamentos. Mas um fato que não tem como ser negado é que todas as pessoas vivem as suas vidas buscando equilíbrio entre estas coisas e outras coisas mais. O equilíbrio, ele é alguma coisa que é necessária na vida de qualquer ser humano, porque uma pessoa desequilibrada, por assim dizer, só essa citação já nos leva ao entendimento de que uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que tem necessidades de tratamento, tem necessidades de alcançar uma cura para um mal que é o do desequilíbrio, do qual ela sofre. Chamar uma pessoa de desequilibrada é ofensivo. As pessoas se sentem ofendidas. Ninguém gosta de ser chamado, de ser conhecido, de ser tido por desequilibrado. O desequilíbrio, ele traz algumas consequências, entre elas traz a questão das quebras do relacionamento. Porque os irmãos hão de convir que é muito complexa a situação de convivência com uma pessoa, por exemplo, que tem um desequilíbrio emocional, por exemplo. Ora, a pessoa está naquela bipolaridade de estar feliz, ora está triste, ora está com raiva, ora está totalmente desmotivado, mas não tem constância em si mesma. É difícil conviver. As pessoas que convivem com outras pessoas que têm transtorno de bipolaridade, sabem bem do que eu estou falando. E, meus irmãos, é bem certo que, nesta busca de uma vida equilibrada, nós encontramos também a fé evangélica. E a fé evangélica da mesma sorte de que os nossos demais sentimentos, os nossos demais componentes do nosso ser precisam de equilíbrio, a nossa fé evangélica também precisa de equilíbrio. Ela precisa ser uma fé temperada, ela precisa ser uma fé equilibrada, ela precisa ser traduzida em uma vida totalmente voltada para Deus, que é a fonte do equilíbrio da nossa fé. Em outros termos, pessoas que na vida têm aquele boom de explosão espiritual e vivem um momento de sua vida que por vezes ficou no passado, de muito apego com Deus, mas que hoje vivem um marasmo, estão na verdade vivendo um momento de uma necessidade tremenda de equilíbrio espiritual, de equilíbrio de fé. Pois nós bem sabemos, meus irmãos, que a vida espiritual, o ideal dela é que ela seja uma crescente, onde nós começamos com o leite que Paulo fala, e nós chegamos então ao alimento sólido, pela maturidade dos nossos corações diante de Deus. O equilíbrio da nossa fé, ele só pode ser alcançado, meus irmãos, através de uma busca sincera, verdadeira, cotidiana, sem parar, sem cessar, todo o tempo, pela presença de Deus. Não há outra alternativa para o cristão alcançar o seu equilíbrio espiritual, o equilíbrio da sua fé, sem buscar a presença de Deus. E buscar a presença de Deus, eu não me refiro certamente, simplesmente, aos domingos à noite que nós viemos aqui. Mais uma vez eu bato nessa tecla. É preciso que haja uma constância na nossa vida, principalmente nos nossos lares. É preciso que nós peçamos, que nós busquemos pelo relacionamento com Deus nos nossos lares.
a sós com Deus, portas fechadas. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Irmãos, eu quero lhes contar uma história, a título de introdução. Sobre um dos reis de Israel, que foi tido como o pior rei de Israel. Porque nós temos o pior rei de Israel e nós temos o pior rei de Judá. Após a morte de Salomão, nós sabemos pela história bíblica que o reino de Israel, que era único, foi dividido em dois. Onde uma parte, no reino do norte, nós temos as 10 tribos de Israel, e no reino chamado Reino do Sul, nós temos Judá, com as tribos de Judá e Benjamim. E meus irmãos, o rei que eu estou me referindo é Acabe. Acabe, ele foi um rei que se portou de maneira incorreta diante de Deus e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. No seu mau procedimento, mesmo diante de tantas coisas que ele já havia feito, erradas diante do Senhor, que entristeciam o coração de Deus, nós podemos nomear um momento de sua vida em que Deus meio que deu uma nova oportunidade a ele, e o rei da Síria vinha contra ele, e Deus então estende a mão, o seu favor a ele, de uma maneira que, se nós observarmos o rito de vida dele até então, nós verificaremos que Deus foi muito bom, Deus foi muito misericordioso, porque os seus feitos, as suas ações, os seus pecados, diziam o contrário, diziam que ele merecia a disciplina, mas na misericórdia de Deus, Deus lhe estendeu a mão e ele venceu Ben-Hadad na primeira investida dos exércitos da Síria contra ele. E a história prossegue, e o profeta já havia avisado que o rei da Síria voltaria contra ele. E aí o rei da Síria, então iludido pelos seus conselheiros, que disseram: olha, nós perdemos essa batalha, essa guerra, melhor dizendo, porque nós lutamos nos montes, e o Deus de Israel é Deus dos montes, então por isso nós perdemos a batalha. Mas certamente, se nós lutarmos a batalha em terreno plano, fora dos montes, nós sairemos vitoriosos, porque aí o Deus deles não é o Deus das planícies. E Ben-Hadad constituiu um novo exército, voltou-se contra Acabe mais uma vez, e o Senhor, para mostrar que Ele é Deus do alto, e Ele é Deus de baixo, e Ele é Deus das montanhas, e Ele é Deus da planície, Ele é Deus sobre os céus, Ele é Deus sobre a terra, sobre o mar e sobre tudo quanto há, livrou Acabe, mais uma vez, da mão de Ben-Hadad. Curioso observar isso, irmãos, e eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio, que a ordem do Senhor era para que ele acabasse com tudo, com toda a malignidade dos exércitos da Síria. E ele então desobedeceu e fez aliança com o rei inimigo. E a aliança que ele fez com o rei inimigo foi tão prejudicial que Deus mandou um recado para ele dizendo assim: olha só, como você não cumpriu a minha vontade, agora, o que estava destinado a ele, passa a ser destinado a você. O que pertencia ao povo dele, agora pertence ao teu. E não muito distante daqui, vocês vão ser levados, todos cativos. E assim aconteceu. Meus irmãos, eu quero me deter um pouquinho aqui com vocês, dizendo o seguinte: que muitas vezes a nossa falha de procedimento, ela nos coloca em situações das quais nós mesmos viremos a nos arrepender, e nunca tarda o nosso arrependimento. Por vezes, meus irmãos, nós não observamos isso,
mas a nossa falta de busca da presença de Deus no dia de hoje vai estar trazendo para nós uma colheita indesejada no dia de amanhã. Você pode achar isso absurdo, você pode achar isso muito duro, mas isto é uma verdade absoluta bíblica. Que nós devemos buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado, que nós devemos invocar o Senhor enquanto Ele está perto. E a verdade bíblica, meus irmãos, é que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele se deixará ser encontrado por nós. Se. E é curioso, meus irmãos, nós falávamos isso na escola dominical, na classe de jovens, hoje pela manhã, dizendo: nós não somos tão fervorosos, há exceções, mas vias de regra, nós não somos tão crentes, nós não somos tão fervorosos, quanto foram os nossos pais, caso crentes foram. Nós não oramos tanto quanto oravam os nossos pais, nós não meditamos tanto na palavra quanto meditaram nossos pais, nossos avós, caso crentes tenham sido. Isso é uma verdade facilmente perceptível. E eu fico, meus irmãos, às vezes muito preocupado como os mais novos, os jovens, os adolescentes dedicam o seu tempo a tudo, mas não conhecem a palavra de Deus. E eu fico abismado, meus irmãos, quando eu vejo pessoas já maduras, de convicção de fé, de vida de igreja, quando dizem besteiras do tipo assim: eu prefiro o aborto a ter fulano de tal como presidente. Não estou defendendo aqui bandeira de presidente nenhum, de homem nenhum. A única bandeira que nós defendemos é a bandeira de Cristo. E só essa. Nós não precisamos, meus irmãos, esperar por salvação de homem nenhum. Nós não precisamos esperar, meus irmãos, por melhora de vida, vida de homem algum. Porque quem nos sustenta é Deus. Isso é uma verdade inafastável de todo aquele que tem convicção de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pois bem, Acabe viveu essa controvérsia em sua vida, recebeu a sentença de Deus por ter desobedecido à voz de Deus. Escute bem isso. Toda vez que nós desobedecemos à voz do Senhor, há sentença para nós. O adúltero paga por seu adultério. O mentiroso paga e responde pela sua mentira. O fofoqueiro, o fuxiqueiro, aquele que vive falando mal de todo mundo, ele paga pela sua língua. A todos nós, meus irmãos, quando cometemos os nossos pecados, por mais ocultos, por mais secretos que eles venham a ser, eles são do conhecimento de Deus, e eles terão consequência. Não há como fugir disso. Acabe pecou contra o Senhor e colheu a consequência, bem como todo o povo que com ele estava colheu a consequência disso. Meus irmãos, 142 anos depois do que aconteceu com Acabe, aproximadamente 142 anos depois, nós temos Ezequias. Ezequias, rei de Judá, tido como um rei notável durante toda a dinastia que reinou sobre Judá. Um homem íntegro que andava de maneira retamente diante do Senhor, que andava convenientemente diante do Senhor, que havia procurado limpar do povo de Judá todas as suas mazelas de idolatria, tinha derrubado os altares a outros deuses, tinha derrubado os postes ídolos de adoração a outros deuses, tinha procurado limpar o coração do povo e conduzir o coração do povo diante do Senhor em retidão, assim como ele procurou andar em retidão. E meus irmãos, é muito certo que
assim como na vida de qualquer um de nós enfrentamos dificuldades. Ezequias, andando retamente diante do Senhor, também enfrentou dificuldades. E uma primeira dificuldade que nós observamos, meus irmãos, no texto, nos versos que nós lemos, é que mesmo Ezequias, sendo servo de Deus, ele encontrou-se doente. Isso nos mostra, meus irmãos, que mesmo que nós levemos a nossa vida na mais absoluta comunhão com Deus, as provas não deixarão de existir. As lutas não deixarão de existir, mas estas coisas não são para nós fraquejarmos, não são para nós esmorecermos. Estas coisas são para que nós estejamos demonstrando qual é a natureza da fé que vai em nosso coração. E Ezequias, quando se encontrou doente, nós conhecemos a história, ele se pôs diante do Senhor em oração. E orando ao Senhor ali, falando com Deus em seu coração, virado para a parede, enquanto chorava, lágrimas de sinceridade, e colocava diante do Senhor o seu pedido, e rogava ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia de sua vida, para que o Senhor se compadecesse dele. E o Senhor lhe ouviu a voz da oração, porque, meus irmãos, um fundamento da fé muito simples, é que Deus ouve a oração do seu filho. Deus ouve a oração dos seus filhos, Deus ouve a oração que nós fazemos no íntimo do nosso coração. Deus ouve os nossos rogos quando nós nos dobramos diante dele com humildade, com lágrimas, com humilhação, como nosso irmão Márcio muito bem disse. Nos colocando no nosso papel de seres humanos e reconhecendo que Deus é Deus. E que Deus domina sobre tudo, e Deus domina sobre todos. Deus ouve a nossa oração. E Deus escutou a oração de Ezequias, feito ali no seu quarto, na sua câmara de dormir. E lhe atendeu a voz, e como nós lemos, acrescentou aquele servo de Deus 15 anos a mais em sua vida. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte. Ezequias era um homem reto diante de Deus, um homem temente a Deus e que observava a lei de Deus. Mas mesmo diante dessa retidão, e mesmo tendo ouvido a voz do Senhor a lhe favorecer, dizendo que ele teria mais 15 anos. Mas quando Deus disse a ele que ele seria chamado à sua presença, Deus também lhe disse, olha, põe em ordem a tua casa. E meus irmãos, nós que vivemos uma vida na qual nós somos motivados a viver debaixo da disciplina do Senhor, um Deus que ama os seus filhos e por isso disciplina os seus filhos. Um Deus que não permite a nós, enquanto filhos, vivermos desgarrados, vivermos desordenadamente. Um Deus que cuida de nós e nos traz pela mão, conduzindo pelo seu bom e reto caminho, usando os seus meios para isso. Ele disse a Ezequias, põe em ordem a tua casa. Meus irmãos, esse mandado de Deus, quando Deus lhe deu a oportunidade de viver mais 15 anos conforme era o desejo do seu coração, e Deus se agradou dele e atendeu ao desejo do seu coração, essa ordem não passou. Mesmo com 15 anos a mais, a ordem permanecia. Era necessário que Ezequias colocasse em ordem a sua casa. E nós somos chamados, meus irmãos, a vivermos uma vida de exemplo na disciplina do Senhor. Uma vida exemplar debaixo da disciplina de um Deus que nos ama.
E a disciplina no momento ela pode não parecer muito boa, mas o seu resultado é ótimo, é excelente. O filho rebelde que é disciplinado, que se dobra diante da disciplina de seu pai e de sua mãe, ele passa a ser um filho observado pelos demais e tido como bem educado. E à medida que nós vamos evoluindo e sendo disciplinados, nós nos tornamos cada vez mais pessoas melhores. Isso é didático, é pedagógico. Mas, meus irmãos, sabe o que Ezequias fez? Homem reto, servo de Deus, mas ele não atendeu a esta voz do Senhor para que ele colocasse em ordem a sua casa. Nós somos instados durante todo o tempo a que busquemos a presença do Senhor, a que busquemos a presença do Senhor, a que nos dediquemos ao Senhor em comunhão, em relacionamento íntimo com Deus, a que busquemos estudar e meditar na sua palavra, aprender cada dia mais, a que busquemos ter intimidade com o Senhor e com os nossos irmãos, a que busquemos trabalhar na obra do Senhor, a que busquemos crescer no ministério, a que busquemos invocar o nome do Senhor e fazer com que o seu nome seja conhecido. Nós somos instados todos os dias. Todo o tempo de nossa vida nós somos instados a isso. Meus irmãos, é como se Deus falasse aos nossos ouvidos, dizendo a todo instante: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Não se permita conduzir diante do Senhor com uma vida nada exemplar, com uma vida fora da disciplina do Senhor, mas põe em ordem a sua casa, se coloque debaixo da potente mão de Deus e permita Ele trabalhar na sua vida. Põe em ordem a tua casa. Você pode não saber, meus irmãos, você pode não ter o conhecimento destas coisas, mas é bem certo de que tudo que Deus já nos livrou, Ele nos acrescentou dias sobre a face desta terra. Deus já te livrou de coisas que você não tem noção, que você não faz ideia. Viagens que não deram certo. Medicamentos que você pretendia tomar. Tratamentos que você seria submetido. Tantas oportunidades que Deus cuidou de você e você não faz ideia. Você não tem noção de tudo quanto Deus já te livrou. E Deus certamente já acrescentou à tua vida 15 anos. Mas Ele diz a você: põe em ordem a tua casa. Coloque as tuas coisas direitas diante de Deus. Ensina a quem você precisa ensinar. Ore por quem você precisa orar. Sem esmorecer, sem cessar, a todo instante, quer seja oportuno, quer não. Busque um relacionamento íntimo com Deus. Busque ser atuante na causa de Cristo. Não seja um crente apagado. Não seja um crente desconhecido no reino. Seja uma pessoa fervorosa, seja uma pessoa dobrada diante do Senhor, diante da sua vontade, buscando diante do Senhor uma vida de exemplo, uma vida disciplinada pelo próprio Deus. Meus amados irmãos, o tempo urge, mas nós não nos alertamos para isso. Nós não nos colocamos de maneira ordenada diante do Senhor, e enquanto isso, a voz dele repete: põe em ordem a tua casa. É preciso, meus irmãos, que nós sejamos exemplo de busca pela vontade de Deus, porque Ezequias, quando recebeu aquela notícia, ele não foi se lamentar com a sua esposa, ele não foi se lamentar com o seu conselheiro, ele não foi se lamentar com os seus filhos, ele não foi se lamentar com os seus comandantes, ele foi se lamentar com Deus. E às vezes nós contamos tudo para todo mundo. Ou é minha vez?
Nós contamos tudo para todo mundo, mas não falamos com Deus. E meus irmãos, é o contrário. Nós precisamos primeiro nos colocar diante de Deus, e foi isso que Ezequias fez, e por isso ele foi atendido. Porque Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, resolveu atender o seu servo. E este exemplo ele tem que pesar para nós, meus irmãos, de colocarmos todas as nossas questões diante de Deus. Nós temos as nossas correrias, meus irmãos. Temos os nossos afazeres do dia a dia. Mas também é bem certo que nós podemos fazer um esforço mais. Podemos nos dedicar um pouco mais. Podemos gastar mais tempo com Deus. E quando eu digo gastar, eu estou, na verdade, querendo dizer ganhar. Porque aquele que busca achar a sua vida, a perde. Mas aquele que perde a sua vida por amor à causa de Cristo, esse a encontra. Então, quando nós dizemos gastar tempo com Deus, na verdade é ganhar tempo com Deus. Quantos crentes hoje já não encontram tempo para agradecer pelo prato de comida que recebe? Pega lá aquele prato farto do almoço, joga tudo para dentro, né? Chop, chop, chop. E Deus, que é o provedor, não recebeu a honra, não recebeu a exaltação, não recebeu a gratidão. E estas pequenas coisas, meus irmãos, denotam que nós não estamos levando uma vida exemplar de busca pela vontade de Deus. É nessas pequenas coisas que nós percebemos isso. Ezequias foi curado, começou a gozar o tempo mais que o Senhor havia lhe dado, teve um filho, por nome Manassés. E na sequência dos fatos, meus irmãos, você pode ler em casa depois, o capítulo de número 21. Esse capítulo 20, 21 contam uma história de grande relevância para a nossa fé cristã. O fato, meus irmãos, é que o profeta Isaías veio para ter com Ezequias e dizer para ele: olha, fiquei sabendo que você está com amizade aí com o pessoal aí da Assíria. Fiquei sabendo que você está cultivando aí uma amizade com o pessoal da Babilônia. Eu vi sair daqui uns homens. O que esses homens que saíram aqui agora vieram fazer aqui em Jerusalém? Aí Ezequias respondeu: não, estava aqui mostrando a eles toda a minha casa, todos os tesouros que nós temos aqui, mostrei toda a região aqui da cidade, mostramos aqui toda a nossa tecnologia, toda a nossa evolução, nosso exército, mostrei tudo. De tudo que há em minha casa, disse Ezequias, não escondi nada, mostrei tudo. Eles viram tudo, sabem de tudo. E meus irmãos, esta aliança que ele fez sem consultar a Deus, essa amizade que ele estreitou com povos pagãos sem consultar a Deus, trouxe a ele as palavras que nós lemos nos versos 16 a 19. Acompanha comigo aí, ó. 16, 2 Reis 20, verso 16, diz assim: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Meus irmãos, às vezes nós queremos acreditar nos homens. Eu quero às vezes confiar demais no meu pastor. Estou dizendo no sentido de que depositar todos os meus créditos,
toda a minha fé no pastor da igreja. Às vezes nós queremos depositar todos os nossos créditos, toda a nossa fé nos presbíteros da igreja, nos diáconos. Às vezes nós queremos depositar todo o nosso crédito, toda a nossa fé na presidente da SAF, na diretoria da SAF. Às vezes queremos depositar todo o nosso crédito no nosso chefe. Queremos depositar o nosso crédito nos nossos familiares. E eu estou dizendo isso no sentido de imaginar como acontece muito e é comum na nossa vida, nós nos apoiarmos e nos sustentarmos em algumas pessoas no decurso do nosso viver. E quando essas pessoas falham, quando estas pessoas nos faltam, nós vamos a pique, nós afundamos. Eu me lembro, meus irmãos, de uma ocasião em que um chefe meu do passado disse assim: fulana de tal eu confio cegamente, por fulana de tal eu ponho minha mão no fogo, por fulana de tal eu aposto todas as fichas sem medo de errar e sem medo de ser feliz. Meus irmãos, conhecendo Deus como a gente vai conhecendo, a gente já visualiza a queda, já visualiza o problema nesse tipo de declaração. E meus irmãos, muitas vezes nós colocamos o nosso coração desta mesma maneira diante de Deus. Quem me sustenta é o meu emprego. Quem me sustenta é o meu salário. Quem me mantém são as forças dos meus braços. Quem me alimenta todos os dias é a inteligência que eu tenho. E meus irmãos, isso é um grande equívoco, isso é um grande engano. Nós somos chamados a vivermos uma vida exemplar de confiança em Deus, acima de tudo, acima de todos, e em primeiro lugar, confiança absoluta em Deus. Porque o Senhor é o único que não falha. O Senhor é o único que não chega atrasado. O Senhor é o único que não vem em momento oportuno, em hipótese alguma, em qualquer situação de nossa vida. O Senhor é Deus. E meus irmãos, é tremendo nós observarmos isso, porque aquele meu chefe do passado, que colocou a sua mão no fogo, ele se queimou. O caso foi parar na polícia, porque muita coisa errada estava rolando ali. E por causa da pessoa que ele mais acreditou, ele perdeu muita coisa. Meus irmãos, nós devemos colocar os homens como o que eles são. Homens. Devemos dar os nossos créditos e as nossas fichas, mas com toda a reserva, sabendo que em quem nós confiamos de fato é Deus. Não confiem em mim, não confiem no pastor, não confiem nos irmãos da igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que agora você vai andar de uma maneira assim, desconcertada, sem saber como se portar diante dos demais irmãos, porque você não confia em ninguém, está esperando uma facada nas costas a qualquer momento. Não é isso, meus irmãos. Mas é de saber que a qualquer momento eu posso decepcionar vocês. A qualquer momento vocês podem se decepcionar uns com os outros. E o que faremos diante disso? Nós vamos nos dar a mão e continuar caminhando, porque você é pecador. Eu sou pecador. Aqui nós temos uma comunidade de gente que é pecadora, mas é remida pelo sangue de Jesus Cristo, é alcançado pela salvação que há em Jesus Cristo. Mas nós caímos. A nossa luta, meus irmãos, cotidiana é de que nós precisamos viver uma vida exemplar, de confiar em primeiro lugar, acima de tudo, em Deus. Sabendo que as pessoas são falhas. São os nossos irmãos, são iguais a nós.
E é por isso, meus irmãos, que é muito importante nós nos colocarmos diante de Deus em momentos de pedido de perdão, em momentos em que nós nos colocamos diante do Senhor como pó, em momentos que nós colocamos a nossa vida e a nossa confiança em Deus, porque isso é fantástico, porque Deus é aquele que conhece o nosso coração, sabe que nós somos pó, que nós somos falhos e que nós somos pecadores, e Ele nos estende a sua mão misericordiosa e diz: eu vou andar com você, você é falho, mas eu vou andar com você, você peca, você erra, você transgride a minha lei, mas eu vou caminhar com você até o último dia da sua vida. E Ele diz para você: estaremos juntos por toda a eternidade. Para sempre, sempre. Ele te ajuda. Ele te esforça. Ele te capacita. Ele quer caminhar com você. Ele deseja ardentemente, no mais profundo de seu ser e de seu coração, Ele deseja ardentemente caminhar com você, diante de suas dificuldades, Ele quer caminhar com você. E meus irmãos, eu gostaria de dizer ainda, já caminhando para encerrar, que nós precisamos ser uma vida de exemplo com Deus para as futuras gerações. Não podemos ser egoístas, meus irmãos. O Evangelho hoje, na nossa geração, depende de nós mantermos essa chama viva, no sentido daquilo que é responsabilidade humana. Deus pede que nós levemos essa mensagem adiante, e isso não vai passar de nós, e não haverá quem faça em nosso lugar. Mesmo que o trabalho do Senhor não pare, nós sabemos disso, que Ele não para. Mas pesa sobre mim, pesa sobre você, proclamar esta verdade absoluta, de que o Senhor Jesus quer que outras pessoas mais, além de mim, além de você, coloquem a sua vida em ordem, a sua casa em ordem. E meu amado irmão, olha para mim. Esta vida de exemplo que pesa sobre nós é como que, se todos nós, eu, você, todos nós que aqui estamos reunidos, você que nos assiste à distância, estamos todos participando de uma corrida de revezamento. Meu avô passou o bastão para minha mãe. A minha avó passou o bastão para a minha mãe. A minha mãe passou para mim e para os meus irmãos. E é a nossa vez de correr esta corrida, de fazer esta jornada, levando nas mãos o bastão do Evangelho, até que nós possamos passar para as gerações pelas quais nós oramos aqui ainda há pouco. E meus irmãos, será que nós seremos aqueles que permitirão que a chama do Evangelho se apague em nossa nação? A Holanda, se não me falha a memória, até 1960, era uma nação crente, era uma nação evangélica, era uma nação que lotava os templos evangélicos, para ouvir a respeito da palavra de Deus e para caminhar com Deus. 50 anos, 60 anos depois, não é mais. Eles se perderam, meus irmãos, em uma única geração. E nós sabemos que muitos países da Europa se perderam também em uma única geração. Nós sabemos, meus irmãos, que a América do Norte tem caminhado cada vez mais distante do Senhor e tem se perdido também. Nós permitiremos, meus amados irmãos, que aconteça conosco o mesmo, ou nós seremos aqueles que se prontificarão a ter uma vida de relacionamento com Deus, não apenas para nós, para o nosso presente momento, mas que tenha reflexo sobre as futuras gerações.
Quando o seu filho e a sua filha olham para você, ele vê um homem, uma mulher de oração. Ele vê um homem e uma mulher que busca meditar na palavra do Senhor todos os dias, constantemente. Ele vê um homem e uma mulher comprometido com Deus, com as coisas celestiais, abrindo mão das coisas deste mundo que na verdade são passageiras. O que as pessoas que nos observam, o que é que elas veem, meus irmãos? Muitos gostam de invocar o jargão dizendo, não importa o que pensam de mim. Mas biblicamente não é bem assim. Se as pessoas te observam e dizem, mas fulano de tal é muito chato, porque ele não gosta de uma piada imoral, não gosta de um videozinho pornô, ele não gosta de tomar uma com a gente. Aí, de fato, não importa o que pensam de mim. Mas quando se trata do bom testemunho, se as pessoas olham e não veem nada em você, importa o que elas pensam de você. Se elas olham para você e não percebem Cristo em nosso viver, quando elas não percebem isso em mim, importa. Será que as nossas gerações futuras lembrarão de nós em avançada idade, lá pelos nossos 80, lá pelos nossos 90 anos, e lembrarão de nós como uma pessoa que foi servo de Deus? E meus irmãos, nós temos que deixar essa voz ecoando pela nossa história, pelas nossas futuras gerações, porque eu quero concluir chamando os irmãos a que abram as suas Bíblias, em Gênesis, capítulo 18, verso 19. Gênesis 18, verso 19. Acompanhe, por favor, com muita atenção. Diz assim o texto: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, a seus filhos e a sua casa depois dele. Notou? Observou isso aí no texto? Ezequias foi chamado para que ordenasse a sua casa, para que a voz da retidão de Deus ecoasse nas suas futuras gerações. E o seu filho começou a governar, o seu filho Manassés, começou a governar no lugar de Ezequias, quando o menino tinha 12 anos de idade. E com 12 anos de idade, esse menino fez tudo o contrário do que o seu pai havia feito. Ele reedificou os altares aos falsos deuses, ele reedificou os postes ídolos, ele colocou a idolatria dentro do templo em Jerusalém, ele fez o seu filho ser queimado no fogo em sacrifício a outros deuses pagãos. Fez tudo o contrário do que o pai dele tinha feito. Um menino de 12 anos. E meus irmãos, pensando sobre isso, nós observamos os reflexos de quando nós não colocamos a nossa casa em ordem. Não que nós sejamos responsáveis por aqueles que querem seguir o seu próprio caminho, distante de Deus. Mas o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é colocar a nossa vida em ordem, colocar a nossa relação com Deus em ordem, estreitar laços de comunhão com Deus, para que nós possamos dizer: olha, eu fiz tudo, eu ensinei, eu mostrei. Abraão foi chamado a colocar a sua casa em ordem também, e ele viveu e mostrou a Isaac, que mostrou a Jacó, que mostrou aos seus filhos,
e que constituiu um povo, uma herança diante de Deus, atendendo à voz do Senhor. Manassés veio a ser o mais terrível, o pior dos reis de Judá. Filho do rei que tinha sido o melhor de Judá. Meus irmãos, guarde isso no seu coração. Não basta fazer um pedacinho da caminhada cristã. Não basta ser um pouquinho comprometido. Não basta vir à igreja de vez em quando. Não basta buscar a presença de Deus apenas quando o calo aperta. É preciso ter uma vida integral diante de Deus, para que isso ecoe para as futuras gerações, para que nós possamos cumprir com a nossa responsabilidade, mostrando com exemplo, vivendo uma vida de confiança em Deus, uma vida exemplar diante de Deus, para que nós estejamos debaixo da potente mão dEle, sempre guardados por Ele mesmo. Feche os seus olhos. Amado Deus, merecedores nós não somos dos teus benefícios para conosco, mas nós nos achegamos diante do Senhor com humildade nos nossos corações, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando em nosso viver, corrigindo as nossas falhas, consertando, ó Deus, aquilo que ainda precisa ser ajustado, para que nós tenhamos uma vida de relacionamento puro, legítimo e sincero com o Senhor. Abençoe, ó Deus, para que o teu evangelho não pare em nossas mãos. Antes ele possa prosseguir, as próximas gerações possam recebê-lo de nós, as próximas gerações possam ser instadas, possam ser inculcadas a respeito da tua verdade, a respeito do conhecimento do Senhor, a respeito do teu poder, a respeito da tua majestade, a respeito da tua salvação. Que as próximas gerações, ó Deus, não estejam perdidas, antes que nós possamos trabalhar com afinco, com determinação, para que estas próximas gerações te conheçam, ó Deus. Para que o Senhor tenha muitos e muitos outros filhos, para que nós tenhamos a alegria dos nossos corações, ó Deus, de ver os nossos filhos professarem a fé diante do Senhor e viverem uma vida com Cristo, para que nós tenhamos a alegria de ver os nossos netos professarem a fé diante do Senhor e viver uma vida com Cristo, para que nós tenhamos a satisfação, ó Deus, de sermos lembrados pelas futuras gerações, quando nós aqui já não estivermos mais, como pessoas que viveram uma fé cristã verdadeira. Abençoa-nos, ó Deus, porque se depender de nós, nós não temos condições de fazer o teu evangelho prosperar, então nós te pedimos, ajuda-nos nas nossas falhas, nas nossas deficiências, ajuda-nos, ó Deus, diante dos nossos pecados que cometemos aos teus olhos, o Senhor vê. Perdoa-nos, restaura-nos, sustenta-nos, ó Deus, e faze-nos prósperos no teu evangelho, prósperos, ó Deus, na tua verdade, prósperos no conhecimento que vem do alto conhecimento do Senhor. Abençoe o teu povo que somos nós. Nós te pedimos, ó Deus misericordioso, Deus gracioso, derrama a tua salvação sem medida, derrama a tua fé sem medida, e sustenta-nos pela tua própria mão, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Jesus.